Podemos dizer que o intervalo temporal entre essas duas moças que estão nas extremidades da minha mesa, a minha primeira e a minha última moça, já tem 20 anos de intervalo entre a primeira fabricação e a última fabricação. E aí vocês devem estar se perguntando, ora, a gente não precisa de tantas moças para atar mosca, concorda comigo? Tendo uma moça boa, numa condição legal, você consegue pegar anzóis pequenos, médios e grandes. Mas existem variações de conceitos de atado que nós podemos dizer que mosca do tubo requer de uma morsa especial ou uma ferramenta especial que você possa adaptar à sua morsa, não é? Bom, essas variações, moças com rolamentos, com rotação, padrão turbo, né? Para facilitar a aplicação de materiais na haste do anzol, tudo isso são requisitos que vêm a ser para facilitar a vida do atador ou até firulas, como algumas pessoas gostam aí de colocar, não é? Nós temos, logicamente, que moças com padrões de vantagens, diferentemente de outras. Angulaturas que nós podemos alinhar, modificar, para quem é atador canhoto, quem é destro, não é verdade? E com isso você tem melhorias e facilitações para, assim, poder atar a sua mosca de forma mais efetiva, com mais qualidade ou mais facilidade. É péssimo você ter uma morsa que a mesma, quando prenda a sua mosca e você esteja atando, o anzol fique toda hora caindo da jaw ou da pinça, da mandíbula. Isso é muito ruim, sinal que ou você não está fazendo adequadamente a fixação no anzol, ou não deu devidamente atenção na trava da jaw para assim calibrar a tensão na sua extremidade, ou realmente a sua morsa não foi ou não é de boa qualidade e ela não dá o aperto devido. Isso são problemas que a gente precisa sempre pensar quando vai comprar uma morsa, seja de fabricante nacional ou seja de fabricante internacional. Com certeza existem moças muito baratas e moças muito caras. Logicamente que uma moça cara, ela vai te oferecer não só a qualidade do produto, a longevidade, como a garantia do fabricante de que aquele produto vai te responder dentro da classificação que assim foi colocada, não é? Se indicada para anzóis microscópicos ou anzóis gigantescos, porque existem variações de modificações de jaw, ou seja, moças que você pode trocar a jaw ou substituir a parte central da mesma por padrões de pinças mais delicadas ou mais brutais, tá? Eu tenho um amigo então que é um exímio fabricante de moças de atado, não padrão convencional que a gente costuma ver, nem padrão comercial que a gente vê aí em linha de produção, mas moças feitas com uma engenharia e produtos para um público mais seleto, ou seja, moças feitas por encomenda. Um padrão de moça que realmente ele, no seu canal de vídeo, traz detalhes da fabricação e da sua engenhosidade, como explicações lógicas de como funciona a metodologia da engenharia das moças que apresenta. Eu estou falando do amigo Evan Emont, e o Evan, no caso, ele tem um know-how bastante diferenciado da convecção aí que nós podemos dizer que as moças de atado se encontram hoje em dia, não é? Ou se apresentam hoje em dia. De certo que você, quando assim pensar em comprar uma moça de baixa qualidade, boas partes das mesmas vão ser
ou de plástico ou de material não muito salutar, digamos assim, ou duradouro. Então nós temos que pensar neste quesito preço-qualidade, ou também nas suas condições de uso, como também na sua longevidade, ou podemos dizer também na sua facilitação de manutenção. Não se pode esquecer que uma ferramenta precisa de sofrer manutenção ou reposição de peças, e isso nem todo mundo oferece, tá? Então, quando você for pensar de comprar a sua morsa ou fabricar a sua morsa, pense também na maneira que você vai ter que fazer para assim a mesma sofrer manutenção. Essa aqui que vocês estão vendo, então, são o conjunto de processos que eu acabei chegando de forma muito simples numa morsa de atato fabricada e finalizada em 1981, ou seja, eu levei mais ou menos um ano para chegar a este ponto aqui, da morsa estar definitivamente pronta para começar a se utilizar no atado de mosca. A mesma vai ser então desmistificada e detalhada para que a gente possa assim ir avançando nessa história das minhas ferramentas de atado e trazer também alguns detalhes da fabricação das mesmas, para assim enriquecer aqueles que admiram o meu trabalho, não só aqui no Brasil, como fora também, porque fora do Brasil muitas pessoas se admiram da condição de versatilidade que a gente conseguiu apresentar ao longo desse período com este padrão de ferramenta tão simples, que a priori parece ser uma peça até comprada em loja, mas não. Foi feita com materiais reciclados, simples, baratos e com uma expertise. Vamos entender então o processo construtivo da minha morsa. Logicamente eu já me calcei com a luva para evitar qualquer contato com áreas que tenham a graxa ou algum lubrificante que assim a gente precise, né, utilizar na morsa, tá bom? Aqui nós temos então o besouro atado no vídeo 300, um besouro realístico de carapaça aberta, né, que eu assim ensinei a vocês. É um padrão de besouro bastante interessante que está aqui sendo composto aqui na minha morsa. A gente vai liberar então este atado e vamos mostrar o processo construtivo de como esta morsa funciona e como ela foi então idealizada no seu caráter de peças que assim eu pude utilizar de forma reciclada para construir uma morsa com pouquíssimas ferramentas. Não tem ferramenta aqui elétrica de solda, nem nada que foi assim mecanicamente usinado, tá bom? Bom, a princípio nós vamos então soltar essa parte aqui traseira, que é uma manivela, não é? Que dá a trava e segura o giro na posição que eu assim pretendo manter a minha morsa de atado. Nota-se que tem aqui então uma alavanca com uma porca fixa na mesma e um parafuso roscado, né? Bom, isso aqui já se pode notar que é conduzido aqui para dentro desta cabeça aqui, né, de alumínio, que faz então a trava e a fixação da mesma. Bom, então nós soltamos aqui duas peças, né? O braço da dial e a fixação e rotação, tá? Desta peça. Bom, como é que nós temos então aqui a segunda etapa? A segunda etapa se diz esta parte de baixo aqui,
ela é roscada, ou seja, essa morsa ela pode ser desmontada facilmente, como vocês podem ver aqui, não tem grandes mistérios. Aqui nós temos a haste e o suporte de bobina ou de outra condição que assim nós precisemos para sustentar alguma parte da mosca, né? Nós podemos mudar essa peça para a posição vertical, vertical ou horizontal, tá? Vertical ou horizontal. Aqui nós temos um dispositivo, então, que foi feito de forma muito simples para trabalhar no eixo da minha morsa. A gente vai detalhar depois essa peça aqui. Então temos a haste, a base, a peça que trabalha nesta condição de haste, as peças de fixação, de apoio de bobina ou de segurar qualquer item que tem uma garra jacaré aqui, tá? E nós temos aqui o braço da jaw. Vamos então liberar aqui a nossa jaw, que é fixa com um parafuso na parte de trás. Nós liberamos aqui o parafuso e com isso temos aqui a jaw separada do braço, ok? A ferramenta em si é muito simples. A princípio parece complexa, mas com o detalhamento que eu vou fazer agora, vocês vão entender que ela é uma peça praticamente totalmente reciclada de outras peças pré-usinadas, tá? E também um conceito de ideia de como pegar peças que já existem prontas e são descartadas e transformar numa morsa de atado até bastante requintada com uma base de granito. Vamos entender isso melhor. A base da morsa constitui-se de um pedaço de mármore, poderia ser granito, um pedaço de madeira, uma chapa de metal, que fosse o suficientemente pesada para manter a estabilidade da peça que eu assim estava fazendo. Podia fazer um pouco maior ou um pouco menor. A metodologia de fixação da base com a haste foi feita de uma forma muito simples. Eu utilizei aqui, uma conexão, tá, de fechamento da parte inferior de um lavatório. Ou seja, é uma peça que trava a torneira debaixo da parte do lavatório, né? É uma peça de bronze, eu fiz 3 furos e fixei esta peça sobre o mármore. Então peguei cola à base de resina epóxi, colei e fiz 3 furos e coloquei 3 parafusos, que na verdade estão fixos pela cola e não roscados no mármore, tá? De forma que depois de bem fixo, seco, se transformou numa estrutura que eu posso separar então a base da haste. A haste então, ela foi feita com uma barra de metal de alumínio, tá? Aqui com 2 componentes, uma um pouco menos calibrosa e outra um pouco mais calibrosa. Como é que foi feita a fixação da parte mais calibrosa na parte menos calibrosa? Através de um cravo. Então houve o dilatamento sob pressão, não é? Eu esquentei o alumínio e entrei com esse batendo, de forma que ele dilatou, e para manter a fixação eu fiz o uso de um cravo de metal. Furei e passei um cravo de metal aqui, tá? Pronto, travou, não roda mais, não sai mais. A parte inferior é uma parte de uma conexão de meia polegada, ou seja, poderia ser a parte inferior da torneira que estava sendo reciclada, um nip ou qualquer outra peça que seja de bronze para não enferrujar.
Quem não tem de bronze, usa de metal mesmo, né? Bastando então roscar aqui a haste da morsa na sua base, sendo as duas peças de bronze e a parte da haste em alumínio, toda em alumínio. O bronze e o alumínio não sofrem corrosão, então não tem uma degradação, nenhuma necessidade de ser um processo de pintura efetuado periodicamente, não é? Quando assim a mesma sofre uma corrosão ou dano estrutural, ou no caso um cromado, não é? Bom, peça feita então, eu tenho já esta peça da cabeça aqui do rolamento que sustenta o eixo ou o braço da dial, já fabricada. Foi uma peça reciclada em T, ela é um T que tem esta furação. Eu não tive que fazer grandes esforços. Para quem não tem uma peça similar a essa, é possível de se fazer em alumínio ou se fazer em metal, tá ok? Quem tem solda elétrica para alumínio ou para metal poderia fixar diretamente aqui nesta parte estrutural. E houve essa diferenciação de calibre porque a minha parte de tubo de haste só chegava até aqui. Como eu precisava de um prolongamento maior, eu tive que adaptar uma outra peça, tá? Então teve que ser improvisado. Como eu falei a vocês, a minha morsa foi totalmente improvisada, com peças que estavam à minha mão disponíveis, tá? Bom, haste e base fabricadas com peças recicladas, tá? Inclusive esse mármore aqui foi reciclado de uma obra que assim estava acontecendo na minha casa. Então foi uma peça também que eu reciclei. E para evitar problemas na parte inferior aqui, eu colei uma peça de borracha, como se fosse um EVA, para assim não danificar a mesa de trabalho, tá? Ela pode posar em qualquer mesa que não vai danificar, seja de vidro, seja uma mesa de madeira envernizada ou outro item qualquer. Bom, a partir daí nós temos então o braço. O braço da dial, ele tem uma particularidade bastante interessante com a bicicleta. E aí você vai dizer, poxa, onde é que está a bicicleta aqui, né? Está justamente nesse parafuso aqui, tá? Neste parafuso aqui. E está nesta peça aqui também. Quem não consegue, talvez, enxergar aí na câmera, mas está escrito aqui, ó, Monarch, tá? Isso aqui era uma ferramenta para desmontar a bicicleta Monarch. Foi a minha primeira bicicleta que eu ganhei em 1974, se eu não me engano, ou antes um pouco. E esta peça que está aqui, tá? Esta peça que está aqui, essa porca que está aqui, é a porca do rolamento que fica aqui, ó, no cubo da roda da bicicleta, tá? Então aqui de um lado tenho uma porca desta aqui, do outro lado outra, aqui tem bilhas, por isso a peça é côncava assim, ó, para a bilha trabalhar aqui, e aqui dentro tem o eixo que vai fixar. Essa ferramenta aqui faz justamente a trava das rodas, como também guidão e tudo mais. Bom, esta ferramenta então, que vem junto à bicicleta, eu fixei sob pressão essa porca, gerando com isso a manete aqui de trava, giro e mudança de posição do braço, tá? Como eu fixei então este parafuso neste tubo, eu peguei um tubo de metal, curvei, dá para se perceber aqui que a curvatura foi feita, e encaixei uma parte do parafuso até mais ou menos aqui, tá?
cortei o excesso do parafuso, que o parafuso que vem para o eixo é bem longo, cortei um pedaço, de modo que ele pudesse entrar aqui, ó. E aqui eu pudesse travar com esta parte aqui, não é? Com esta parte aqui desta ferramenta que eu adaptei aqui para ser então o processo de trava. Processo de trava, de giro da minha morsa. Aqui na frente, então, eu adaptei um parafuso para sustentar a jaw, para sustentar a minha jaw. Que parafuso é esse? De onde é que ele veio? Esse parafuso aqui é um parafuso de fixação de aro de carro, tá? Então isso aqui é um parafuso que segura a roda do carro, que está, como vocês podem ver aí, desgastado. Ele foi devidamente encaixado aqui, desgastado essa parte aqui para encaixar aqui, e foi cortado para sofrer então esse ajuste aqui, deixando só essa aleta aqui com um furo para transpassar o parafuso que vai pegar deste lado da jaw e encaixar aqui, certo? Com isso eu tenho a jaw aqui fixada neste conjunto de braço e apoio da jaw. Bom, vamos entender um pouco mais a jaw agora. Quem ficou curioso aí para saber como é que eu fiz a minha terceira mandíbula ou a jaw para esta morsa que eu idealizei nos anos 80 para 81, com certeza foi uma caminhada bastante exaurida de buscar peças e conciliar este conjunto de ideias em uma ferramenta que pudesse ser utilizada para o atado de mosca, dando um aspecto de uma morsa comprada até numa loja de fly shopping. Bom, quem está gostando aí, deixa seu like, faz a inscrição no canal, dá o checklist geral, tem muito material dentro do meu canal de atado de moscas que vocês podem aí conhecer um pouco mais do Meloc Fly e também, assim, os conceitos que me trouxeram até hoje numa paixão muito grande de 42 anos nesta modalidade que eu abracei com a filosofia do Fly. Esta é a filosofia do Fly, é você sair do 0 a 100 utilizando o material e recursos naturais que você assim possa aprender a fazer. E isso cabe a quem assim tem esse conhecimento dividir com vocês. Um forte abraço a todos aí e vamos seguindo com o vídeo.